Renovação de vistos de brasileiros aumentaram em 55% na pandemia. Esperava por essa? Apesar da pandemia, Portugal continua sendo destino de eleição de muitos brasileiros que querem ali uma melhora de vida, melhor qualidade de vida, né? Uma vida diferente. E em 2020 foram cerca de 56 mil renovações de residência, 55% a mais do que em 2019, que foram apenas, em comparação a 2020, 36 mil pedidos de renovação de autorização de residência, tá? Renovação. E desses estrangeiros, os estrangeiros que moram, que residem aqui em Portugal, a maioria são brasileiros. E dessas renovações, a maioria são para quem exerce atividade aí de trabalho, então atividades subordinadas por outra, que trabalha aí para outras empresas e tem ali o seu visto de trabalho, tá? Mas você pode estar se perguntando, mas devido a toda essa situação da pandemia, de tudo fechar, de marcação, o CEF ter ficado por vários meses, fechado, como que conseguiu ter mais renovações de autorização de residência do que em 2019, que não tinha pandemia, que não tinha absolutamente nada? Bom, uma sacada muito bacana, que eu até espero que isso continue mesmo depois da pandemia, foi o fato de poder fazer essa renovação de autorização de residência de forma eletrônica, ou seja, as pessoas que já tinham a sua autorização, que já tinham uma autorização de residência, que não era a primeira vez que ia fazer o pedido, ele já tinha uma autorização de residência, precisava apenas fazer uma renovação, o CEF ele já detinha dos documentos, de todas as informações dessas pessoas. Então, bastava enviar alguns documentos comprovativos, os documentos que normalmente se pede para poder fazer essa autorização de residência. Fazia-se tudo online, você enviava todo esse documento online, você finalizava, esse documento, depois esse documento era analisado, depois você recebia ali uma resposta e recebia por e-mail ali o seu cartão de residência, o que é muito mais prático, porque você tem que marcar um horário, muitas vezes é muito complicado você marcar um horário, se deslocar até o CEF que tem a vaga, muitas vezes o CEF da sua área de residência não tem horário, então tudo isso é muito complicado, eu acho que traz muito mais trabalho, despende muito mais coisa, para você estar se deslocando, tem que ter muito mais funcionário para te atender ali pessoalmente. E se você fizer tudo online para fazer essa renovação, as coisas correm, eu acho, na minha opinião, muito mais rápido. Então a prova disso foi justamente durante a pandemia, terem aí 55% mais renovações do que do ano de 2019, Então, muito mais da metade dessas renovações foram feitas eletronicamente em 2020, E vamos ver se isso continua aí esse ano e nos próximos anos, que eu acho que foi uma sacada, para poder fugir dessa situação da pandemia, mas que eu acho que pode continuar, porque eu acho que é muito benéfico, tanto para o CEF quanto também para os cidadãos estrangeiros que moram aqui em Portugal. Já a autorização de residência, a primeira autorização de residência, para quem nunca tinha tido nenhuma autorização de residência aqui em Portugal, foram cerca de 42 mil primeiras autorizações de residência de brasileiros, ou seja, as pessoas que entraram em Portugal como turista e depois de um tempo conseguiram se legalizar. Foram menos do que 2019 foram cerca de 48 mil, esse ano foram cerca de 42 mil novas autorizações de residência para brasileiro. Eu acho que foi até um número bem ok, levando em consideração que a pandemia chegou mais ou menos aqui em fevereiro, final de fevereiro começou a aumentar um pouquinho mais, levando em consideração um ano inteiro de pandemia, até que não foi baixo o número de primeiras autorizações de residência. Então foram cerca de 42 mil novas autorizações de residências aí dadas para brasileiros em Portugal. Atualmente aqui em Portugal são cerca de 661 mil estrangeiros, de várias nacionalidades, que residem aqui em Portugal, sendo a maior comunidade, como eu já falei, a comunidade brasileira. E por mais incrível que pareça, esse número aumentou consideravelmente nesse último ano, no ano de pandemia. Então, eram cerca de 151 mil brasileiros registrados, legais em Portugal no ano de 2019, e esse número aumentou cerca de 22,5% de 2020. Então, atualmente, são cerca de 185 mil estrangeiros brasileiros residentes em Portugal. Mas aí eu te pergunto, será que esse número realmente aumentou 22% de 2019 para 2020, ou foram as facilidades dadas pelo CEF, as facilidades para tirar esse documento daqueles que moravam irregularmente e ilegalmente em Portugal, que possibilitou realmente trazer os números mais fiáveis dos brasileiros que residiam aqui em Portugal.
Bom, não sei, né? Realmente não tenho como trazer esses dados para vocês, mas o que eu acredito é que já sempre teve, né? Não que sempre teve, mas que nos últimos anos vinha assim aumentando o número de brasileiros aqui em Portugal, só que muitos deles não conseguiam se regularizar, né? Tinha muitos entraves, era muita burocracia, era muito tempo de espera, e com a situação, né, da pandemia, o CEF ele abriu ali algumas exceções. O CEF ele regularizou por um tempo, né, algumas pessoas que já estavam em processo, então processo de repente que demorava 1 ano ou mais, passaram a se resolver um pouquinho mais rápido, né? Então eu acho que a questão da regularização desses imigrantes que estavam ali com seu processo pendente por muito tempo e agora conseguiram se resolver foi o fator que possibilitou ali esse aumento tão considerável de 22,5% de um ano para outro, né, de brasileiros residentes em Portugal. Então, esse é o maior número que já se teve, né, até o momento, de brasileiros residentes em Portugal. Então, atualmente, somos cerca aí de 185 mil brasileiros residentes em Portugal, espalhados aí, né, por todas as regiões, mas as grandes regiões acabam por ser mesmo as regiões ali do norte, região do Porto, e a região de Lisboa, né, onde tem, no geral, não só brasileiros, mas também tem bastante estrangeiros, né, onde tem normalmente o maior número de empregos, o maior número aí de necessidade de mão de obra estrangeira, né. Não é que não tenha também no interior, existe muitos brasileiros também no interior. Eu até acredito que tenha aumentado bastante, né, pelo fato de estarem dando aí algumas possibilidades de trabalho no interior. Tem muitos brasileiros também vindo para o interior. Mas enfim, essa é a notícia que eu resolvi trazer para vocês hoje. Mas obviamente, né, que nem só de boa notícia se vive, né? Portugal não é um país das maravilhas. Portugal, obviamente, que não é o país das facilidades, né? Muitas pessoas vêm para cá para poder ralar, para poder buscar, né, o seu caminho, mas infelizmente nem sempre dá certo, né, para todo mundo, ou não se adapta por algum motivo, né? Aqui também tem as suas dificuldades, também tem os seus problemas. A situação da pandemia veio para afetar, né, para acabar por afetar ainda mais. Então, acabou que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos brasileiros também ficaram desempregados. Atualmente tem cerca de 16 mil brasileiros inscritos no IFP, né, que é o Instituto de Emprego e Formação, aqui de Portugal. Muitos também acabaram por voltar para o Brasil pela dificuldade, por ter perdido seu trabalho, por não ter condições de continuar em Portugal. Muitos voltaram nos próprios voos de repatriamento, né? Houveram aí alguns voos de repatriamento que pegaram essas pessoas que ficaram, né, sem condições de continuar em Portugal e voltaram. A maioria desses que voltaram eram brasileiros que estavam em Portugal como turista e não conseguiram sua legalização. Então, ano passado voltaram cerca de 8 mil brasileiros para Portugal, alguns que já tinham autorização de residência, outros não. A maioria, né, como eu falei, eram turistas que não conseguiram se regularizar. E ainda teve alguns outros voos de repatriamento, né, ainda pode ser que haja, né, outros também, para pessoas que não conseguiram, aí, infelizmente, continuar a sua vida por conta do desemprego, né? Isso é uma coisa que aconteceu em todo o país, em Portugal também não foi diferente, né? Tem muitos serviços fechados, então, infelizmente, muitas pessoas perderam seus empregos, outros não, outros continuaram, ou porque tinham alguma reserva financeira, ou porque a sua área realmente não foi tão afetada, mas muitos tiveram, infelizmente, o seu trabalho afetado, então tiveram que voltar, né? Como eu falei, há o lado bom da regularização, de muitas pessoas que conseguiram se regularizar, conseguiram permanecer no país, mas, por outro lado, também temos aí as consequências também da pandemia, que acabou por afetar aí tanto os nacionais, quanto também as pessoas os estrangeiros, né, que vivem aqui no país. Então é isso, gente. Essa é a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, se você por acaso não está inscrito, e também ativar o sininho para poder receber as próximas notificações, tá bom? Então é isso por hoje. Nos vemos então em um próximo vídeo. Um grande beijinho.